Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 3 ao 13. E assim diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Assim diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Uns 10 dias atrás eu preguei uma mensagem aqui com os irmãos, que era de 2 Coríntios. E não sei se os irmãos lembram o contexto de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado por alguns irmãos lá em Corinto. Ali na igreja de Corinto havia falsos mestres. Havia pessoas infiltradas na igreja e que eram falsos mestres. E eles estavam falando mal de Paulo e falando ensinamentos errados lá nessa igreja. E eles se diziam mestres, mas eram falsos mestres. E uma das coisas que eles faziam era falar mal de Paulo, dizendo que não era um apóstolo verdadeiro, dizendo que era um enganador. E o apóstolo Paulo, nessa carta, uma coisa que ele fazia, ele se defendia. Ele estava ali se defendendo das acusações que estava sofrendo. E ele estava explicando aos coríntios tudo o que ele estava sofrendo e explicando por que ele era um verdadeiro apóstolo e por que aquelas acusações eram falsas. E esse era o contexto da carta. Uma boa parte da carta, o apóstolo Paulo estava se defendendo. E nessa passagem que a gente leu, o apóstolo Paulo estava se defendendo também. Ele estava mostrando a autenticidade do seu ministério. O apóstolo Paulo tinha um ministério que era de quê? De apóstolo. E hoje, irmãos, eu queria falar um pouco sobre ministério. Todos nós aqui, nós temos um ministério. A gente tem aqui o exemplo do nosso irmão Eugênio. Ele tem um dom e tem um ministério em música. Quando a irmã Michele não pode estar aqui, ele vem aqui, toca e cumpre muito bem o seu ministério. Então, ele é um exemplo de que tem um ministério, mas não só ele, todos nós aqui temos um ministério. Todos nós temos de Deus dons. E todos nós somos, por exemplo, todos nós somos chamados a estar ativamente, com raras exceções, todos nós temos que estar ativamente, de uma forma ativa ou de uma forma secundária, pelo menos secundária, mas falando assim de uma forma ativa, com raras exceções, está envolvidos no evangelismo. Nós somos chamados. Isso é um ministério
que todos nós temos. Mas muitos de nós também, através dos dons que Deus nos dá, o nosso ministério se amplia. Como o nosso irmão, que tem um dom na música, nosso irmão Eugênio. E todos nós temos dons e todos nós somos chamados a estar exercendo o nosso ministério. Através dos nossos dons, mas através de outras formas também. Muitos de nós acabam não exercendo completamente os dons que nós temos. Né? Aqui nessa igreja tinha um irmão, não está mais aqui, infelizmente, mas era um irmão que tinha um dom, eu nunca presenciei, mas falavam que ele tinha um dom muito especial de Deus, de pregar. Infelizmente esse irmão não está aqui, infelizmente ele não exercia bem esse dom, ele não se dedicava. Mas era um ministério que Deus ele queria que ele tivesse. É um ministério que Deus deu para ele, mas ele não exercia. Né? E hoje, irmãos, como eu falei, eu queria falar sobre o ministério. A mensagem que eu queria trazer hoje, irmãos, é o seguinte. O servo de Cristo, o verdadeiro servo de Cristo, ele tem uma preocupação especial com o seu ministério. O servo de Deus verdadeiro, ele tem uma preocupação, podemos dizer assim, principal, uma preocupação muito grande com o seu ministério. Lembrando que todos nós temos um ministério. E hoje, o que eu queria mostrar, vamos aqui no versículo 3. O versículo 3 do nosso texto. Fala assim, ó. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui que ele tinha um ministério dele, mas ele entendia muito bem que o ministério ele é muito interligado com o nosso testemunho. Todos nós temos um ministério. Um ministério de exercer a vontade de Deus, mas isso é muito ligado também com o nosso testemunho. Nós trabalhamos em lugares, temos os mais diversos empregos aqui, as mais diversas profissões aqui na nossa igreja. Temos médico, temos doutorando, gente que estuda, gente que está no colégio, né? Temos pessoal que trabalha na enfermagem, e tem vários, os mais diversos, gente que trabalha na construção, nosso irmão Luiz. Então, assim, todos nós devemos entender que no nosso ministério, que está muito interligado com o nosso testemunho, a gente, lá onde a gente trabalha, a gente tem um ministério ali também, onde a gente vai ter o nosso testemunho, né? Lá onde eu trabalho, eu trabalho no hospital e eu tendo a oportunidade, aqui a gente sai todo sábado para evangelizar, mas eu tendo a oportunidade, principalmente numa certa semana que eu não pude evangelizar, eu aproveitei que estava tendo pouco paciente lá, e eu aproveitei para surgir uma oportunidade, o paciente estava com tempo livre, jogando conversa fora, eu aproveitei para evangelizar ele. E evangelizei ali no consultório, não há problema. Todos nós temos um ministério. E isso inclui o nosso trabalho. A gente está lá a nossa escola, né? Isso inclui, Deus nos dá a oportunidade. E ali a gente também tem um testemunho. Então, irmãos, relembrando a nossa mensagem central aqui. O verdadeiro servo de Deus, que nós devemos ser, a gente tem que ter como preocupação principal na nossa vida uma preocupação especial com o nosso ministério, que inclui o nosso testemunho. E hoje eu queria falar de três vantagens que nós temos ao nos preocupar
tem uma preocupação especial com o nosso ministério. Quando você se preocupa com o seu ministério, coloca uma preocupação especial com o teu ministério. Ou seja, eu quero fazer a vontade que Deus tem para mim. Eu quero usar os meus dons. Eu tenho um dom com música, eu quero ser usado por Deus nisso. Eu quero me dedicar para isso. Eu tenho um dom com pregação, uma facilidade para pregar, eu quero ser usado por Deus. Né? Todos nós temos um ministério especial através de dons, mas Deus nos dá condição, a gente tem, por exemplo, todos nós somos chamados a orar e a estar diretamente envolvido no evangelismo. Isso faz parte do nosso ministério. E lembra também do nosso testemunho. Não dá um testemunho ruim lá no nosso trabalho. Então, quando você se preocupa, tem uma preocupação especial com o ministério, o teu ministério, Deus diz que existem 3 vantagens que Deus diz que você vai ter. A primeira vantagem que você vai ter, quando você tem uma preocupação especial com o teu ministério, que Deus te dá, todos nós temos um ministério, é que a primeira vantagem é que nós vamos nos tornar perseverantes. Deus diz que quando você tem uma preocupação especial com o teu ministério, Deus vai te dar uma perseverança especial. Eu estava falando recentemente com um irmão, e esse irmão veio para mim e falou: irmão, eu não sei por que eu não persevero. Eu estou aqui na igreja, eu já fiz coisas aqui para Deus, ganhei muita alma, mas eu não entendo por que eu não persevero. Eu paro, de vez em quando eu paro de evangelizar e a minha vida, aí ele falando para mim, o meu ministério eu não estou exercendo bem, eu não estou perseverando na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Qual é o meu problema? E aí os irmãos já podem dizer qual é o problema. Qual é o problema dele? É porque ele não está tendo uma preocupação especial com o ministério que Deus tem para ele. Que inclui o quê, irmãos? A gente está exercendo os nossos dons, a gente está especialmente preocupado com aquilo que é a maior preocupação de Deus, que é o quê? Ganhar almas, né? E a gente está preocupado com o nosso testemunho diante dos outros, no lugar que a gente trabalha, principalmente nos lugares que a gente frequenta. Então, aquele irmão, ele não estava perseverante. A vida espiritual dele está oscilando, ele não está perseverando na vontade de Deus. Mas qual é o problema dele? É porque ele não está o suficiente preocupado com o ministério dele. Um exemplo que a gente tem, uma mãe normalmente, uma mãe que tem um filho, ela cuida do seu filho, né? E uma mãe, normalmente, ela persevera. Por que uma mãe, ela está ali perseverando em cuidar do seu filho? Né? Porque ela tem uma preocupação especial com o seu filho. E Deus fala a mesma coisa. A comparação é interessante, porque você vai perseverar na obediência às coisas de Deus se você tiver uma preocupação especial com o seu ministério. E o apóstolo Paulo repara aqui no versículo 4. Vamos ver aqui no 4. Ele fala assim, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, ou seja, na perseverança. Aqui a gente pode entender como na perseverança. Aí ele começa a falar, como é que no que eu persevero? Repara bem, nas aflições, né? Aí ele começa a falar nas necessidades, nas angústias. Aí eu faço a pergunta para vocês. Você na aflição, você persevera ou você desanima? Você está ali
Quando vem a aflição, você continua perseverante nas coisas de Deus ou você desanima? O apóstolo Paulo estava falando que, olha, apesar da aflição, eu persevero. Por quê? Por que ele perseverava? Porque o apóstolo Paulo tinha uma preocupação especial com o ministério dele. Ele era um apóstolo e ele estava mostrando aqui como ele estava preocupado. A gente vê isso aqui no versículo 3, ó. Não dando nós escândalo em coisa alguma, se preocupava também com seu testemunho, para que o nosso ministério não seja censurado. Ele tinha uma preocupação especial com o ministério dele. Assim também nós, irmãos. Quando a gente se preocupa com o nosso ministério, uma preocupação muito intensa, Deus vai dar perseverança para a gente. E quando vier a aflição, você vai continuar perseverando. Quando vier a necessidade, você não vai abandonar a Deus. Quando vier a angústia, vai ser como Paulo. Você vai continuar perseverante, como Paulo estava. E a gente precisa ser perseverante. Porque você começa a trabalhar para Deus. E se você não for perseverante, você vai perder galardão, irmão. Você vai chegar lá no céu, aí Deus vai olhar para você, infelizmente você não perseverou. Tá vendo esse casarão aqui que você ia morar? Não, você vai morar ali, ó. Ali naquela casinha, lá na Grota dos Anjos. Porque você não perseverou. E o que você precisa fazer para perseverar? Você tem que se preocupar de uma forma intensa com o seu ministério que Deus deu para você. Todos nós temos um ministério, você tem que se preocupar com o seu ministério. Você tem que se dedicar, saber que Deus tem um ministério para você. Alguém pode falar assim, irmão, eu sei que eu tenho um dom de cantar, mas eu não tenho oportunidade aqui nessa igreja. Certo, mas a igreja, mas por que será? Será que é porque você não está dando um mau testemunho? Porque a igreja, ela não pode ser qualquer pessoa para vir aqui no altar. Se eu sou uma pessoa que estou fazendo coisa errada lá fora, eu não posso chegar aqui no altar e estar aqui pregando. Aqui, quem está aqui no altar tem que ser pessoas que dão um bom testemunho. Se a pessoa tem um dom e não tem oportunidade, veja bem se você não está tendo um testemunho ruim. Porque todos nós devemos ter um testemunho bom. O nosso ministério tem que estar, a gente tem que estar bastante preocupado. Você está evangelizando? Todos nós temos que estar. Se você não evangeliza, o seu testemunho não está bom. Então, assim, nós temos que perseverar. E a gente só vai conseguir, irmãos, não é uma coisa que vem da gente, é uma vantagem especial que Deus dá. Mas para isso, você tem que se preocupar com o seu ministério. Você tem que se dedicar, procurar dar um bom testemunho também. O apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado com o testemunho dele, mas também o ministério de apóstolo dele. Ele estava ali diante dos irmãos de Corinto, preocupado e querendo mostrar ali, não, olha, eu sou um apóstolo e o meu ministério, ele estava preocupado que estivesse ali o apostolado dele, estivesse em plena atividade, não tivesse nenhum problema. E ele fazia isso como? Ele tinha também, ele falava, não dando nós escândalo em coisa alguma. Ele fazia tudo certinho, dava um bom testemunho. Também, né? E aqui a gente vê, olha, continuando, versículo 5. Nos açoites, ou seja, ele perseverava, ele estava sofrendo muitas aflições, perseguição, ou seja, ele usou a palavra açoite, e aí ele mesmo assim perseverava nas coisas de Deus. Nas prisões, tem muito crente que está ali no ministério, mas não se dedica muito para o ministério. Aí vem a perseguição, vem a prisão, vem o açoite, aí ele não persevera.
Por quê? Tá lá no início, porque ele não está se preocupando o suficiente com o ministério dele. E aí o apóstolo Paulo, ó, ele perseverava. E aí ele também fala, eu também persevero, ó, nos tumultos, né? Nos trabalhos, nas vigílias. Por que ele perseverava em todas essas dificuldades? Porque, como a gente viu, porque ele se preocupava bastante com o ministério dele. Nos jejuns, ele perseverava também. E aí, no versículo 6, ó, ele fala, na pureza, no conhecimento. Aqui, ele está falando o seguinte, olha, eu persevero aqui na pureza aqui do meu trabalho, aqui diante de vocês. Aqui no conhecimento, aqui mais no sentido de sabedoria. Ele perseverava na sabedoria. Por quê? Porque ele tinha essa dedicação ao seu ministério. Aí Deus dava essa perseverança também nessas coisas. Ele perseverava também na longanimidade, perseverava que é a paciência. Perseverava também na benignidade. Você quer perseverar na benignidade? Você precisa de uma dedicação especial ao seu ministério. E aí ele fala, no Espírito Santo, ele tinha ali a ajuda do Espírito Santo ali o tempo todo. Perseverava no amor não fingido. Ele conseguia perseverar ali no amor não fingido. Porque ele tinha essa dedicação ao ministério dele. E versículo 7. Na palavra da verdade. Ele perseverava também na palavra da verdade. Por quê? Porque ele tinha essa ajuda de Deus para perseverar. Por quê? Porque ele tinha essa preocupação com o ministério. No poder de Deus, também ele perseverava no poder de Deus. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Na luta dele, na pregação da justiça, aí aqui à direita e à esquerda, ou seja, no ataque e na defesa, ali em toda a situação onde ele estava ali no trabalho dele, da pregação da justiça. Então, irmãos, é interessante o paralelo que a gente faz aqui também com a parábola do semeador. Lembra bem, na parábola do semeador, uma parte das sementes era jogada em pedras. E o que aconteceu ali? Qual era o sentido? O homem de Deus, que ele não tem um terreno com pedras, ou seja, aquele terreno com pedras, ele não deu frutos. Aquela planta que nasceu ali num terreno com pedras, ela não poderia crescer bem e dar frutos, porque ela não tinha raízes. E por quê? Para a gente entender, tinha também a terra que era fértil. O semeador jogou semente na terra fértil, e aquela terra que não tinha pedras, ela cresceu a planta e frutificou. O que a gente pode dizer daí? A terra fértil, a gente pode dizer que é aquele irmão que está preocupado com o seu ministério. Ali ele vai conseguir perseverar e aí ele vai dar frutos. Já o terreno com pedras, aquele irmão que não está dedicado ao ministério, ele não vai conseguir dar frutos. Que são um paralelo. Queria falar agora, irmãos, da segunda vantagem que tem o servo que é especialmente preocupado com o seu ministério. Vamos lá no versículo 8. Lembrando que a nossa mensagem central é a seguinte: o servo de Cristo, o verdadeiro servo de Deus, ele tem uma preocupação especial com o seu ministério. E a gente está falando de 3 vantagens quando a gente tem essa preocupação especial com o nosso ministério. A primeira, a gente vai perseverar na obra de Deus. A gente não vai ser aquele crente que
está fazendo a vontade de Deus, para de fazer a vontade de Deus e eventualmente pode talvez voltar a fazer a vontade de Deus e perde galardões. Não. Quando você está bastante preocupado com o seu ministério, você tem essa primeira vantagem, você persevera. Você não abandona o ministério. Apesar das dificuldades. Tem uma pandemia aí. Uma pandemia veio aí. Muito irmão parou de perseverar. Não perseverou. Abandonou a igreja, fez coisa errada, parou de evangelizar. Por quê? Não estava bastante preocupado com o ministério. Quando você está bastante preocupado com o ministério, você persevera. E você não vai perder galardão. Você precisa perseverar. Mas isso é uma coisa, a gente precisa da ajuda de Deus. E a gente consegue perseverar se a gente está bastante preocupado com o nosso ministério. E aí tem uma segunda vantagem, quando a gente está bastante preocupado com o nosso ministério. Que é o quê? A gente recebe bênçãos e a gente recebe também dificuldades. Irmão, que vantagem é essa? Eu recebo bênçãos e também dificuldades? Que vantagem é essa? Irmãos, o outro lado, vamos colocar o outro lado. Se você não se preocupa bastante com o seu ministério, você tem bênçãos? Não. Você vai ter só dificuldades. Agora, se você se preocupa com o seu ministério, você vai ter bênçãos e dificuldades. O que é melhor? Se preocupar com o ministério, ser bastante preocupado com o seu ministério, na verdade. Você vai ter dificuldades? Vai. Deus está falando aqui. Você vai ter dificuldades. Mas você vai ter bênçãos também. E se eu não me preocupar com o meu ministério, deixar para lá, levar de qualquer jeito, você vai ter só dificuldade. Vale a pena? Não. É melhor ter bênçãos também. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vê aqui o versículo 8. Ele fala, e por desonra. O apóstolo Paulo, lá em Corinto, alguns irmãos honravam a ele. Nossa, que apóstolo! Ele era um irmão honrado ali na igreja. Mas ao mesmo tempo tinham irmãos ali que não honravam a ele. Né, que falavam, que apóstolo é esse que vem aqui em Corinto? Ele era desonrado por alguns. Né? Nem tudo era perfeito. Havia ali coisas boas, haviam bênçãos. Ele recebia honra de irmãos, mas também recebia desonra. Continuando aqui, por infâmia e por boa fama. Tinha irmãos ali, que falavam mal do apóstolo Paulo. Né? Ele sofria muita crítica, e aquilo e ali machucava o coração dele, ele ficava muito triste com aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uma alegria, que era o quê? Ele recebeu uma boa fama, né? Ele tinha uma bênção, ele recebeu uma fama especial ali, que dava alegria para ele. Também, como enganadores e sendo verdadeiros. O apóstolo Paulo ali chegava em Corinto, ele era acusado por muitos de ser um enganador. Mas, ao mesmo tempo, ele era visto como um homem verdadeiro de Deus. Né? Também, muitos irmãos viam para ele, nossa, que homem verdadeiro de Deus. Tinha gente que chamava ele de enganador. Era uma luta, era uma tristeza para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma alegria grande, porque irmãos consideravam ele um grande homem de Deus verdadeiro, que trazia a verdade de Deus. Aqui também, lembrando que a gente está falando da segunda vantagem de você ter uma preocupação especial com o seu ministério, que é o quê? Você vai receber bênçãos e também dificuldades. Repara bem aqui, versículo 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. O apóstolo Paulo chegava ali em Corinto e muita gente falava assim, quem esse apóstolo pensa que é? Ele está se achando como Pedro aqui? Tá se achando... Ele nem estava lá quando Jesus estava lá no ministério ali dele, quando estava aqui na terra. Está se achando um Pedro, está se achando um João, né? Ele era o quê ali, Ele era tratado como um desconhecido, uma pessoa que não tem importância. Mas muitos reconheciam que ele era alguém
que esteve em contato com Jesus, que foi diretamente ensinado por Jesus. E aí ele fala, ele tinha essa luta, essa tristeza, né, de ser tratado como um Zé Ninguém, mas ele também tinha, mas sendo bem conhecidos. Ele era, por muitos ali, ele tinha a alegria de ser reconhecido pelos irmãos como alguém que foi diretamente ensinado por Cristo, né? E aqui ele fala, como morrendo, e eis que vivemos, né? Ele ali também fala, como castigados e não mortos. Ali, e toda a perseguição que ele tinha, ele ali sofria castigo, né? Ele está falando, ele sofria como morrendo, ele meio que ali, em situação onde ele era quase assassinado, sofria situações de risco de vida, e falando, sofrendo castigo, como a gente sabe, o apóstolo Paulo foi apedrejado, ele foi açoitado, sofreu, tinha sofrimento. A preocupação especial que ele tinha com o ministério dele, trouxe a ele situação de risco de morte, e trouxe a ele castigos, sofrimento. Mas tinha também bênçãos. Aqui ele falava, olha, e eis que vivemos. Ele tinha uma vivificação especial de Deus. E tinha aqui também, e como castigados e não mortos. Ele era vivificado por Deus, né? Houve até uma situação onde o apóstolo Paulo foi até ressuscitado. Deus ressuscitou ele. Então Deus estava ali, dando um cuidado especial para Deus, para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele morreu, ele foi apedrejado, e aí ele fala que ele chegou ao terceiro céu. Ele foi lá chegou lá no céu, ficou um pouco lá com Deus, e aí depois voltou. Isso é bênção ou não é, irmãos? É uma grande bênção. E por que ele teve essa grande bênção? Porque ele tinha essa preocupação especial, uma preocupação muito grande com o ministério dele. O que mais? Versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. É uma coisa até meio misteriosa aqui, né? Mas ele está falando aqui, sofrendo muita tristeza, mas ao mesmo tempo sofrendo muita alegria. E aí ele fala, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele falando, olha, eu vivo aqui uma grande pobreza. O apóstolo Paulo, ele tinha a vida dele ali, tinha o trabalho dele, mas ele não vivia em riqueza. Ele era uma pobreza humana mesmo. Mas ao mesmo tempo ele falava, mas eu também sou muito rico e eu enriqueço a muitos. Lá em 1 Coríntios ele fala como ele enriquecia os irmãos. Então ele tinha uma grande riqueza e ele passava essa riqueza aos irmãos. E aí ele fala, como nada tendo e possuindo tudo, né? Mais uma vez, mostrando ali, ao mesmo tempo uma pobreza, mas ao mesmo tempo uma riqueza muito grande. Então, irmãos, aqui a gente viu a segunda vantagem da gente ser uma pessoa, um servo, especialmente dedicado, especialmente com uma preocupação especial ao nosso ministério. Lembrando que todos nós temos um ministério. Todos nós somos chamados, no nosso ministério inclui, a gente está especialmente dedicado ao evangelismo, à oração. Isso é uma coisa comum a todos nós. E através dos nossos dons e através do nosso testemunho. Esse é o nosso ministério. E quando a gente tem uma dedicação especial a esse nosso ministério, a gente tem grandes vantagens. E eu queria falar agora dessa terceira vantagem que a gente tem quando tem essa preocupação especial com o nosso ministério. Que a gente recebe de Deus um coração especial. A gente recebe de Deus um coração especial de motivação. Mas como assim? Um coração especial de motivação. Isso aí, irmãos, a gente recebe de Deus um desejo
especial, um desejo sincero de ter o afeto dos irmãos. A gente recebe de Deus uma vontade especial de ter o afeto dos irmãos. De querer que os irmãos amem a gente. Mas por que isso é tão bom? Né? Para a gente entender, vamos aqui no versículo 11. Fala assim, repara bem. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. O apóstolo Paulo ele estava falando aqui que, como ele tinha uma preocupação especial com o ministério dele, isso fez com que ele tivesse uma vantagem, que era o quê? Receber um desejo especial de Deus de ter o afeto dos outros irmãos. Da mesma forma, nós, irmãos, a gente tem essa grande vantagem. Por que isso é uma vantagem? Eu receber, por exemplo, um afeto especial do irmão João para mim, um afeto especial aqui do irmão Vitor para mim. Por que isso é vantajoso para mim? Porque isso, irmão, vai me encorajar a estar servindo na obra, a estar ajudando aqui o irmão, seja numa pregação, seja no encorajamento, seja na música. Isso é bom para todos nós. E o apóstolo Paulo, ele estava falando, olha, eu recebi de Deus uma vantagem. Quando eu me dediquei, quando eu procurei, me preocupei bastante com o meu ministério, Deus me deu um coração dilatado. Deus me fez com que eu quisesse ter o afeto de vocês. E isso é vantajoso para mim, porque isso faz com que eu me encoraje na obra de Deus. Faz com que eu queira servir a Deus mais e mais. Imagina a mãe, voltando à mãe que tem um filho. A mãe, por que a mãe, ela vai estar ali dedicada bastante com o filhinho dela? Porque ela tem um afeto especial com o filho dela. Então, quando a gente tem o afeto, isso aí encoraja a gente a cuidar e encoraja a gente no nosso trabalho. No caso da mãe, ela tem um encorajamento especial, né? E ela procura ter o afeto do filho. E isso fortalece-lhe o laço. E é muito importante isso para a igreja. E o apóstolo Paulo estava falando, olha, eu recebi um coração dilatado. E isso me encoraja aqui no ministério. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, esse coração dilatado quer dizer outra coisa. Também quer dizer a gente essa questão do coração dilatado também quer dizer uma disposição especial para perdoar e também para compreender. Isso é muito importante para a igreja, né? Você está na igreja, nós estamos aqui em comunhão, a gente precisa estar junto na igreja, a gente tem, no nosso ministério, a gente é um corpo, né? Lembra que a gente é um corpo, e o corpo, ele é importante para todos. Se no corpo, um dedinho aqui, ele é cortado, o corpo todo vai sofrer. E aí, a igreja, ela é importante, todos os membros têm a sua importância uns aos outros. Um irmão, às vezes tem um dom na música, ele abençoa um outro irmão. E quando a gente tem um afeto especial entre nós, que Deus dá, quando a gente tem uma preocupação grande com o nosso ministério, isso, toda a igreja é beneficiada.
E esse afeto especial, ele faz com que a gente tenha uma predisposição também especial para perdoar, por exemplo, e também para compreender uns aos outros. Isso tudo é importante, né? E o apóstolo Paulo estava falando que ele recebeu de Deus esse grande afeto. Ele tinha um afeto, tinha um afeto aos coríntios e ele procurava ganhar dos coríntios um afeto deles. E nessa preocupação, ele tinha uma predisposição grande a perdoar, e isso era muito bom, e ele tinha uma predisposição grande ali, junto aos coríntios, de compreender os coríntios. E aí ele se preocupava bastante com os coríntios. Ou seja, é como que um ciclo vicioso que acaba beneficiando o nosso ministério. Você se preocupa com o seu ministério bastante, e uma das coisas que você consegue é um desejo especial de ter o afeto dos irmãos. E isso cria um ciclo vicioso que beneficia toda a igreja. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, para concluir a nossa mensagem, lembrando que a nossa mensagem, nós temos que ter uma preocupação especial com o nosso ministério. Todos nós temos um ministério. E Deus fala, se você tem essa preocupação especial com o teu ministério, você vai receber de Deus uma perseverança, você nunca vai abandonar esse ministério que Deus te dá. E isso é muito bom, porque você, quando chegar no céu, você não perde as bênçãos. Porque se você deixa, você não persevera e por um acaso você morre, você vai chegar no céu e você não vai ter as bênçãos de Deus. É muito importante a gente perseverar. Mas isso é uma coisa que não vem da gente. É uma coisa que Deus dá quando você se dedica, tem uma preocupação muito grande com o ministério que Deus tem para você. Que inclui o seu testemunho nos lugares que a gente frequenta, que inclui você usar os seus dons que Deus dá para você e você está usando esses dons, de fato. Segunda vantagem, você vai receber bênçãos de Deus, vai receber lutas também. Mas ao contrário daquele que não se dedica ao seu ministério, que só recebe luta, você vai receber luta, mas você também vai receber bênçãos especiais. E a terceira vantagem de você ser bastante dedicado ao seu ministério, bastante preocupado com o seu ministério, como o apóstolo Paulo era, é que você vai receber de Deus um desejo especial de ter o afeto dos irmãos, que vai trazer um benefício muito grande, vai trazer um ciclo vicioso que só vai beneficiar o teu ministério e que vai beneficiar a igreja.